Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns por você estar aqui. Seja muito bem-vindo e nos acompanhe, porque hoje nós vamos falar sobre o estrategista semeia paz. E já venho com uma pergunta para você, porque eu já comecei inclusive de chapéu, né? Como você tem semeado a paz na sua vida? Como você tem semeado a paz na sua vida e com isso impactado a vida de outras pessoas? Parou para pensar sobre isso? Pensa um pouquinho, porque eu quero me apresentar, eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos, somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional e nós vamos trazer hoje para você ferramentas práticas e autoaplicáveis para você poder usar durante a semana e você vai ver como isso faz diferença se você mudar um pouquinho daquilo que você faz e buscar semear a paz dentro de você e também nos seus relacionamentos. Então hoje nós vamos falar sobre o estrategista semeia a paz. E você sabia que o estrategista, ele vem da arte do comandante? Então fica comigo que hoje você vai aprender a arte do comandante, a arte da guerra, mas não uma guerra aonde vai causar discussões ou desentendimentos, mas sim algo que vai semear a paz em você e também nos seus relacionamentos. E eu quero mostrar para você o porquê que eu estou usando essa camiseta, né? Sou um semeador das minhas emoções. Por quê? Porque nós trabalhamos com um método, esse método desenvolvido por nós da empresa dos 25 segundos, é um método que fala exatamente sobre o que nós queremos entregar para você, que é o ciclo de excelência emocional. Você quer um ciclo de excelência emocional para você, aonde você permeia todas essas áreas aqui da sua vida. Olha só, semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. No sentir, nós trabalhamos com as nossas emoções básicas. Nós temos emoções básicas que nós precisamos gerenciar, não combater e nem eliminar. Nós temos tristeza, nós temos medo, ansiedade, nós temos alegria, nós temos aversão, nós temos tristeza, nós temos sentimentos básicos. E se são básicos, eles fazem a parte daquilo que nos sustenta emocionalmente. Então, nós temos que gerenciar esses nossos sentimentos. Como você tem acessado os seus sentimentos? No entender, assim como eu e você, nós temos milhares de pensamentos. E nós temos pensamentos disfuncionais. Pensamentos que nos fazem olhar a realidade de forma totalmente distorcida. E aqui nós vamos entender esses pensamentos e buscar trabalhar com eles para que possamos não deixar com que o crítico interno fique nos influenciando tanto quanto eles nos influencia também. E no mudar? No mudar é a troca da chave. É aonde nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. Você tem crenças limitantes, assim como eu e como todas as pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos são baseados nas nossas crenças. E por que nós temos crenças? Porque desde pequeno nossos pais colocaram crenças em nós. Quando adulto, a sociedade coloca crenças em nós também. E nós colocamos as nossas próprias crenças. Então, como nós temos trabalhado com isso, as crenças que nos limitam, as crenças que nos fortalecem, e aqui nós vamos trabalhar exatamente sobre o como mudar essas crenças limitantes. No escolher, nós podemos escolher. A partir do momento que eu escolho alguma coisa, eu preciso fortalecer a minha escolha. Então, eu vou decidir. A partir do momento que eu decido, eu preciso fortalecer. Então, aqui nós ensinamos a como fortalecer as suas decisões. E no agir, olha, pode ter certeza que você pode ter 1000 intenções, mas uma ação, ela vai valer muito mais do que 1000 intenções. Por quê? Porque a ação nos move. A ação nos tira da onde nós estamos e nos coloca num lugar novo. Então, qual é a importância de agir e como aprender a trabalhar também com a procrastinação? E no realizar? No realizar é quando alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. E acabou por aí? Não, não acabou por aí. Aqui você sobe um patamar e aí você entra de novo no ciclo de excelência emocional. Por quê?
Porque a mudança ela não é um evento, a mudança ela é um processo. Você não muda de um dia para o outro. Você não muda, acordou na manhã e mudou aquilo que você era ontem. Não, a mudança ela é processual. E diante desse processo é que nós trabalhamos com o semear. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que é assim como uma semente que você planta aí no seu coração, na sua emoção, uma semente, assim como nós plantamos no solo, ela precisa crescer, fortificar, dar frutos e assim deixar o seu legado. É assim com você também. Você planta uma boa semente dentro de você, mas você precisa cuidar para que ela fortaleça, frutifique e deixe o seu legado. Se você não cuidar das suas sementes, o que acontece? Elas morrem, assim como na natureza também. Não adianta só eu ir lá e plantar e não cuidar. Se eu não cuidar, ela não vai florescer. E isso é extremamente importante para as nossas vidas. E nós estamos trabalhando nessa série. Nós agora começamos o mês, né? Mas nós já temos trabalhado nessa série dos padrões emocionais, padrões mentais e padrões comportamentais. Essa aqui é a fórmula da relatividade, quem já está comigo já conhece, né? Então aqui nós mudamos as nomenclaturas da fórmula da relatividade, com todo respeito a ela, mas as nossas emoções e os nossos padrões emocionais, os nossos padrões mentais, eles também influenciam nos nossos padrões comportamentais. Então, como eu me comporto tem uma raiz. Lógico que tem uma raiz. Tem uma raiz nos meus padrões mentais e tem uma raiz nos meus padrões emocionais. Por que tem uma raiz? Porque é padrão. São padrões. Você tem padrões de comportamento. Eu tenho padrões de comportamento, mas eles estão arraigados e colocados como? Diante daquilo que eu já aprendi dos meus padrões mentais e dos meus padrões emocionais. E hoje nós vamos falar sobre esse padrão extremamente importante nas nossas vidas, porque o estrategista, ele semeia a paz. Sim, o estrategista semeia a paz. A palavra, inclusive, estratégia, vem do grego, que ela vai reformular uma palavra que é a arte do comandante. A estratégia é isso, né? É a arte do comandante. Mas quando a gente vai pensar na arte do comandante, a gente pensa logo no militar, né? Mas a primeira pergunta é: quem comanda a sua vida? Então a estratégia tem que ser a nossa arte, porque quem comanda a nossa vida, onde eu vou, se eu vou virar para a direita, eu vou virar para a esquerda, como eu vou falar com as pessoas, quem está como protagonista da minha vida sou eu, assim como quem é o protagonista da sua vida é você. E quantas vezes, fala para mim, quantas e quantas vezes nós caímos e levantamos, nós caímos e levantamos, nós caímos e levantamos. Isso é normal? Sim, é normal, mas você sabia que você pode cair menos ou então evitar cair sempre no mesmo buraco? Porque nós caímos, nós levantamos, nós caímos, nós levantamos, mas espera um pouquinho, você pode mudar o caminho, você pode buscar uma outra rua, você pode olhar para aquilo que você sempre tropeça e decidir não tropeçar mais. Isso é estratégia. Se tem uma coisa que eu sempre caio, eu estou caminhando numa rua e ali tem um tronco no qual eu sempre tropeço e caio, sempre tropeço e caio, vou passar por ali, eu sempre tropeço e caio, eu tenho que ter uma estratégia de mudar o caminho, eu tenho que ter uma estratégia de mudar a rua. E é assim conosco também. Então, emocionalmente, eu também tenho que ter estratégias para que eu não fique caindo e repetindo sempre os mesmos padrões. E é isso que nós temos trabalhado incansavelmente nessa série aqui com vocês. Porque nessa série nós temos aqui, ó, já tem até anotado aqui atrás, né? Então, nós temos anotado aqui nessa série alguns padrões dos quais nós temos trabalhado. O primeiro padrão de comportamento que nós trabalhamos, se você nos acompanha, você já até sabe o que eu vou escrever aqui. Se não, eu te aconselho depois a assistir a série toda. Por quê? Porque você
você tem lá padrões de comportamento que muitas vezes você tem e nem se dá conta que tem, ou que outras pessoas que estão ao seu redor têm esse padrão e você precisa aprender a lidar com isso também. Então, o primeiro padrão de comportamento que nós lidamos no começo da série foi esse aqui, ó. O padrão de comportamento do murmurador. Quais são os padrões comportamentais, os padrões emocionais e também os padrões mentais. Depois nós falamos sobre esse outro padrão aqui, ó, que é um contraponto, que é o padrão comportamental do guerreiro. Você tem, eu também tenho, emoções que são do guerreiro. Basta nós sabermos fazer o quê? Intensificá-las, mas para isso nós precisamos ter clareza e conhecer. Depois nós também temos um outro padrão que nós trabalhamos aí algumas semanas atrás, que ele é o aliado do murmurador, que é o testa de ferro. Quais os padrões, os comportamentos dele? Falamos sobre isso. E em contrapartida ao testa de ferro, nós trabalhamos com esse padrão aqui, ó, do resoluto. Quais os padrões de uma pessoa que resolve as coisas. E isso é muito interessante observarmos também. Depois nós trabalhamos sobre o irmão caçula do murmurador. Sabe quem é o irmão caçula do murmurador? É esse aqui, ó. É o reclamão. Nós falamos sobre o reclamão. E aí também nós trabalhamos sobre o contraponto dele, que é a pessoa resiliente. E semana passada nós falamos sobre esse padrão aqui, ó. Sobre o dono da razão. E hoje, então, nós vamos falar sobre o estrategista. E olhando isso de uma forma bem didática, eu queria que vocês observassem uma questão importante aqui, tá? Esses padrões aqui, o murmurador, o testa de ferro, o reclamão e o dono da razão, eles trabalham baseados num padrão de comportamento que é na reação. Por que na reação? Porque está condicionado a algo que deu certo no passado e que eu venho repetindo, e você já sabe, quando você repete, isso vira um hábito, e virando um hábito, eu não preciso mais pensar sobre isso. É simples assim, é como escovar os dentes. Você não aprendeu quando era criança a escovar os dentes como você escova hoje. Você tinha certa dificuldade de escovar os dentes, mas você repetiu, isso por anos, e agora isso já é um hábito. Tanto que é um hábito que você nem pensa para escovar os dentes. Você fica lá escovando os dentes e sua cabeça está pensando em outras coisas. E isso também acontece com os nossos padrões comportamentais, mentais e emocionais. Por quê? Porque eles já estão no piloto automático. Então, por isso que eu reajo, por isso que eu vou reagir. Uma pessoa falou alguma coisa para mim, eu já reajo, sem pensar direito no que eu estou falando. Uma pessoa fez alguma coisa e eu já vou lá murmurar, sem pensar direito nas consequências que isso vai me trazer. Uma pessoa está envolvida em alguma coisa e eu já vou lá comprar a briga, sem analisar se aquilo que está acontecendo é a forma correta da situação. Então, esses padrões aqui, ó, murmurador, testa de ferro, reclamão e o dono da razão, eles funcionam baseados na reação. Um dia no passado deu certo, mas não necessariamente tenha que dar sempre certo nas suas ações do presente e assim sucessivamente. Então, isso é importante que a gente tenha clareza. Agora, esses aqui, o guerreiro, o resoluto, o resiliente e o estrategista, eles não agem, eles não trabalham, melhor assim, né? Eles não trabalham na reação, eles vão trabalhar na ação. Mas qual é a diferença? A ação, ela está totalmente ligada ao seu presente.
ao seu presente, ao seu momento presente. Então, isso é a diferença dos nossos padrões de comportamento. Rafa, mas assim, eu consigo ter só os vermelhinhos? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Mas o que a gente pode fazer, e é esse o nosso trabalho aqui junto com vocês, o que nós podemos fazer? É olhar, dar clareza para isso aqui, dar clareza quando eu estou convencionada dentro desses padrões e usar os meus outros padrões para fortalecer o meu comportamento. Então eu posso sim deixar de ser menos murmurador e agir mais como um guerreiro. Eu posso deixar de ser menos testa de ferro e agir mais como uma pessoa resoluta. Eu posso reclamar menos e agir mais como uma pessoa resiliente. Eu posso deixar de ser o dono da razão, ter menos razões nas coisas e buscar estratégias, mas estratégias que favoreçam o todo e não estratégias que unicamente me favoreçam. Então, esses padrões que nós estamos trabalhando são padrões de comportamento humanos. Se você é humano e eu também, todos nós temos. Basta nós queremos escolher e fortalecer a decisão da nossa escolha. Eu escolho hoje, e por isso que tem que ser a ação no presente. É como se você acordasse de manhã e você falasse assim: eu escolho hoje não murmurar e ter uma atitude de guerreiro em todas as coisas que aparecerem na minha frente. E pode ter certeza que quando você tem clareza disso, coisas vão aparecer para que você possa validar aquilo que você escolheu. Vão aparecer situações onde você é tentado a murmurar, mas aí como você tem clareza e você escolheu, você vai falar: não, eu escolhi não murmurar, então eu escolhi ter uma postura de guerreiro. E aí você vai olhar quais os sentimentos, quais os pensamentos, qual é o comportamento de um guerreiro, e assim você vai agir naquele dia. Por isso que tem a ação aqui. A ação, ela está no presente. A ação. É a mesma coisa de você acordar de manhã e falar assim: hoje eu escolho ser uma pessoa mais resoluta, olhar menos para o problema e mais para as soluções. Hoje eu escolho ser uma pessoa mais resiliente. E aí nós temos as características para você, né, Nesse vídeo aqui, inclusive, nós demos as características para você medir o quanto você está em seu nível de resiliência. Nós fizemos até os testes de 0 a 10, né? E se você escolher hoje eu escolho estratégias que me tragam possibilidades de fazer o bem para as outras pessoas também, não só para mim, mas também para as outras pessoas. Então isso são estratégias, porque senão a gente sempre vai cair no mesmo buraco, sempre vai cair no mesmo buraco. Chega de cair no mesmo buraco, né? Vamos mudar o caminho? Esse é o meu convite hoje para você. Vamos mudar o caminho? Não caia mais, não tropece mais naquilo ali. Não tropece mais, mude a sua estratégia. E tem como fazer isso, sabia? E aí a gente vai olhar para os sentimentos agora do estrategista, tá? Por quê? Porque, não sei se você já chegou a ler aquele livro muito famoso, inclusive, que chama A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra é um livro baseado em ensinamentos chineses. E é um livro muito interessante e vale a pena. Vale a pena porque ele vai mostrando as estratégias. E uma das coisas mais interessantes que ele fala naquele livro que me veio agora à memória é: para você vencer uma guerra, conheça-se a si mesmo. Conheça a você mesmo antes mesmo de querer conhecer o seu inimigo. Então, para eu me conhecer, eu preciso dar clareza. E quais são as emoções do estrategista? Se você está aí com o seu caderninho anotando todas as emoções que percorrem
todos esses padrões aqui, aproveita que agora é hora de você anotar as emoções do estrategista, tá? Então, as emoções do estrategista são: vou pegar aqui e vou anotar. Vamos lá. As emoções dos estrategistas. Primeiro, qual é a emoção que o estrategista tem? Ele tem coragem. E se você está se empenhando nessa série de padrões de comportamento, você vai observar o quanto a coragem ela vai aparecer nos outros padrões também. Depois pega lá o que você já anotou. Se você não anotou, assiste as séries anteriores para que você possa rever e ver quais as emoções que os outros padrões também trazem e vai colocando lá, poxa, essa aqui tem aqui, essa aqui tem aqui, essa aqui tem aqui, né? Então, coragem. Olha só como a coragem ela aparece em vários dos padrões de comportamento. Outra emoção que aparece aqui, olha só. O estrategista, ele tem coragem. O estrategista, ele tem alegria. O estrategista, ele tem autoestima. Ele tem autoestima. Então, o estrategista, ele olha para aquilo ali e ele entende que através da sua coragem, mas também movido pela sua alegria, ele pode resolver aquilo. Então, ele tem também autoestima. Ele tem gratidão. O estrategista tem gratidão e olha que a gratidão ela aparece em outros padrões de comportamento também que nós já trabalhamos, hein? A alegria também. Vai colocando ali para você poder entender como essas emoções elas nos fortalecem e como semear essas emoções nas nossas vidas diariamente, ela te ajuda a ter estratégias diferentes. Só que não adianta eu só semear, vou escolher ter gratidão, mas se eu não for lá e se eu não cultivar a gratidão, se eu não estiver atento à gratidão, ervas daninhas como pensamentos ruins começam a crescer em volta dessa sementinha de gratidão e o que? Acaba arruinando com ela, acaba sufocando, acaba matando. Então por isso que nós temos que ter clareza. Se hoje eu acordo de manhã e decido ser grato e ter gratidão, que assim eu o faça, mas faça com consciência. E quando as coisas começarem a acontecer e eu observar que eu não estou sendo grato, mas já, é só voltar, vamos gerenciar de novo, vamos corrigir a rota. Vamos lá, vamos corrigir. É assim que a gente funciona dia a dia. Outra emoção que tem o estrategista. O estrategista também tem esperança. O estrategista tem esperança. Lógico, se ele está montando estratégias, ele tem esperança. Se tem um tronco aqui no meio do caminho e eu decido não mais tropeçar naquele tronco e cair, eu vou mudar minha estratégia, eu vou por aquele outro caminho. E eu tenho a esperança de que aquele outro caminho é um caminho melhor. Se é ou não é outros 500, mas eu tenho a esperança de que aquele caminho, pelo menos, não vai ter aquele tronco que me faz tropeçar todas as vezes que eu passo. Outra emoção aqui, o comportamento que o estrategista tem. O estrategista tem calma. O estrategista tem calma. Outra coisa que o estrategista tem. Ele tem paciência também. E outra, ele tem perseverança e ele tem flexibilidade. Então está aí para você anotar e coisas para sementes, tá? Ó, isso aqui é uma baita de uma ferramenta, gente. Isso aqui é uma lista de sementinhas que você pode escolher plantar no seu dia. Então, amanhã,
você pode acordar e falar assim, bom, diante disso aqui, eu resolvo escolher que eu quero hoje, diante das situações que vão acontecer, que eu não sei ainda, porque o dia é sempre inusitado, né? Mas diante das situações que vão acontecer, hoje eu escolho ter gratidão e calma. E aí você vai trabalhando com isso no seu dia. É assim que funciona. É assim que funciona. Hoje, diante das situações que vão acontecer no meu dia, hoje eu decido ter coragem e, junto com a coragem, a alegria. Ou então, hoje eu decido ter perseverança e ter flexibilidade no meu dia. E assim você vai plantando as suas sementes, tá? Se o caminho que nós estamos escolhendo é o melhor, somente o tempo vai dizer. É só o tempo que vai falar se o caminho que nós escolhemos é o melhor. Mas nós temos uma grande possibilidade, diante dessas boas sementes, colhermos bons frutos. Isso é fácil, isso é certo. Né? Diante de boas sementes, eu colho também bons frutos. Porque não adianta eu querer plantar uma semente de maçã e colher goiaba. Se eu planto maçã, eu vou colher maçã. Se eu planto goiaba, eu vou colher goiaba. Então é assim que funciona. Se dentro do meu coração eu vou plantar rancor, eu vou colher rancor. Se dentro do meu coração eu vou plantar desentendimento, eu vou colher desentendimento. Se dentro do meu coração eu vou plantar discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Isso é algo natural. Então, essas aqui, ó, são sementes extremamente importantes para que nós saibamos lidar com elas dentro do nosso emocional. Então, se eu planto coragem, eu vou colher bons frutos. Se eu planto alegria, eu vou colher. Se eu planto autoestima, eu também vou colher. Ah, mas Rafa, eu não consigo fazer isso de uma forma plena. Gente, é simples, olha para a natureza. Você planta uma semente lá, você tem que cuidar dela, você tem que regar, você tem que colocá-la no sol, você tem que dar carinho para ela, porque senão o que acontece? Começa a surgir matinhos em volta, e esses matinhos eles surgem muito mais rápido do que a sua própria semente para florescer. Você que cuida aí, né, de planta, de vasos, e você sabe disso. Você sabe disso. Se você largar um jardim 3, 4 meses sem cuidar, a hora que você vai olhar para o jardim, cadê o jardim? Só tem mato no jardim. Se assim funciona com a natureza, é assim que funciona dentro de nós também. A gestão emocional, ela envolve um cuidado diário. Se eu não cuido, as ervas daninhas crescem, os meus pensamentos ruins crescem, e se eles crescem, eles se fortalecem. Então, eu preciso cuidar diariamente. Isso é gestão emocional. É o cuidado diário que você tem com você e com as suas emoções. Isso é extremamente importante. Então, o que você decide, qual é a estratégia que você decide para hoje ou até para amanhã, quando você levantar? Qual é a estratégia? Qual é a nova estratégia que eu vou colocar para o meu dia? E é assim que você vai fazendo, tá? E olha, a gente está falando de sementes e tudo mais, mas a gente podia dar um exemplo, né? Como um jogo de xadrez. O estrategista, ele tem que ver os movimentos, ele tem que escolher outros caminhos. Ou até mesmo, a gente podia dar um exemplo com as facas, já que a estratégia também, né, é a arte da guerra, é a arte do militar. Mas aqui são facas de cozinha? Sim! Você já viu isso aqui? Cada faca tem uma função diferente. Você não vai usar a faca de pão para cortar uma carne. Não funciona, ela estraga a carne. E ao mesmo tempo, você não vai pegar uma faca de carne para cortar um pão. Não funciona. Cada uma tem a sua função. Tanto que tem mesmo, olha, faca para tornear, faca para desossar, faca de cerâmica, faca do chefe, o cutelo, faca da compensação, faca de filetar, faca de congelados, faca de descascar legumes,
faca de sanduíche, faca de santoku, que eu nem sei o que é isso aqui. Olha, mas a faca da serrilha aqui também. Olha quantas facas. Isso eu peguei uma imagem na internet e trouxe aqui para vocês. Eu uso talvez essa aqui, faca cerâmica, e uso a minha faca, cadê? A do cortar pão aqui, ó. Tem até faca de congelado aqui, ó. Então, olha só como a gente pode ter estratégias para lidar. Se a gente tem estratégias para lidar com as coisas externas, por que eu não tenho estratégias para lidar com as minhas coisas internas, não é? Então, vamos lá. Vamos entender. Deixa eu voltar aqui nessa imagem aqui. Vamos lá. Estratégias para você. Tá pronto? Então, pega o teu caderno aí que agora você vai elaborar comigo 2 estratégias extremamente importantes para que você possa olhar para o seu dia, para a sua semana de forma diferente. As estratégias, tá? A primeira estratégia que eu quero trazer para você, e é muito interessante porque quando nós damos os nossos cursos presenciais, quando nós entregamos essa estratégia também para as pessoas, é muito bacana quando você olha assim para as pessoas e fala, nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Nossa, mas é muita coisa. Aí depois o rosto, né, das pessoas, quando elas conseguem fazer essa estratégia aqui, é totalmente diferente de como elas começaram. Uma estratégia que você vai fazer agora comigo é o seguinte, pega aí uma folha de caderno, uma folha de papel, aí o que você quiser, e você vai valorizar os seus pontos fortes. Essa é a primeira estratégia, valorizar os seus pontos fortes. Você já parou para pensar quais são os seus pontos fortes? Porque, olha só, na rotina que a gente vive, nas coisas que a gente vai escutando de uma ou outra pessoa, parece que a gente faz mais coisas erradas do que a gente faz coisas certas. Parece que nós fazemos mais coisas que não funcionam do que coisas assertivas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é valorizar os seus pontos fortes. E você vai listar como desafio para você, agora eu te desafio a listar 40 qualidades que você tem. É exatamente essa cara que você fez assim, que as pessoas, quando nós estamos dando os nossos cursos presenciais, fazem. 40, Rafa? Olha, mas eu consigo 5. 40. 40 qualidades que você tem. E você vai saber, e eu comprovo isso para você, porque eu já vi isso acontecer, você consegue chegar nessas 40 e ultrapassá-las muitas vezes. E o seu rosto, a sua fisionomia muda quando você começa a ver as qualidades que você tem e que muitas vezes você nem se lembrava delas. Porque, gente, se nós temos qualidade e se nós temos pontos fortes, são os pontos fortes que nós temos que usar. Não vá querer ficar tropeçando sempre naquilo que não funciona. Se é um ponto fraco que você tem, muda de caminho, vai pelo caminho forte, vai por aquilo que você sabe fazer, vai por aquilo que você domina. Não fica gastando tanta energia naquilo que você não sabe fazer e naquilo que você não domina. Vai fazer aquilo que você sabe fazer e faz bem feito. Porque quanto mais bem feito você faz, mais você fortalece os seus pontos fortes. E com mais fortaleza que você tenha nesses pontos fortes, ele vai te ancorar a também crescer com aquilo que ainda é fraco em você. E sempre vamos ter qualidades boas e aquilo que nós não somos hábitos e capacitados em fazer. Nós não somos 100%, nós não conseguimos fazer tudo da melhor forma possível. Você é bom em algumas coisas, em outras você não é. Então tenha clareza disso e comece a olhar para os seus pontos fortes. Pare de ficar olhando para os seus pontos fracos. Olhe para os seus pontos fortes. Olhe para aquilo que você sabe fazer. Se valorize, se valorize. Uma das características do estrategista é a autoestima.
E isso é o que eu quero que você faça agora. Coloque 40 pontos fortes que você sabe que você tem, 40 qualidades que você tem. Essa é a primeira coisa e essa é a tarefa que eu quero deixar para você. Segunda coisa que eu quero deixar para você aqui é conheça quais são os seus obstáculos. Conheça aquilo que está te impedindo de conquistar os seus sonhos. Poxa, aquilo que me impede de conquistar. E seja realista, tá? Não vai falar, aquilo que me impede de conquistar os meus sonhos é porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. Seja realista. Às vezes o que te impede de conquistar os seus sonhos é assumir a responsabilidade para você, ou é ter coragem de dar um passo à frente, ou é ter esperança. Então, coloque para você quais os seus comportamentos que te impedem de realizar aquilo que você realmente quer. Pelo menos três. 3 impedimentos, 3 obstáculos, 3 troncos, 3 buracos que fazem você cair sempre. Porque isso é o que nos derruba, né? Então, por quê? Porque nós sabemos que nós nos sabotamos. Olha, eu estou pondo nós, tá? Nós nos sabotamos, tá? Então isso acontece comigo, acontece com você. Nós nos sabotamos. E por que nós nos sabotamos? Porque nós criamos empecilhos para aquilo que nós temos que fazer. Nós criamos empecilhos, muitas vezes de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente. Nós criamos empecilhos para conquistarmos os nossos objetivos. E quando você se dá conta, os seus pensamentos, as suas ervas daninhas, elas já cresceram e já sufocaram a sua boa semente. Então, isso é uma autossabotagem. Isso te deixa muitas vezes mais inseguro, mais pessimista. Isso é se sabotar. Por que você não acredita em você mesmo? E por que você desiste daquilo que você quer? Só para se depreciar, só para se boicotar, só para que os outros tenham dó de você, só para que os outros cuidem de você? A autossabotagem, ela pode ser entendida também como um processo sustentado pelas nossas crenças internas. Então eu tenho crenças que me limitam. E aí, conforme eu quero fazer as coisas, essas crenças, elas, são mais fortes dentro de mim e aí me leva a uma autossabotagem. E sabe, um autossabotador também, nós temos falado isso já há um tempo aqui, que saindo daqui, eu vou me encontrar agora com um pessoal que está aqui, no Clube Semear. Nós damos continuidade a esse estudo de uma forma mais aprofundada lá. Eu tenho pessoas lá que estão me esperando para a gente continuar isso aqui. E se você chegou até aqui comigo, o clube também é para você. Ele também é, porque lá nós temos ferramentas, mais ferramentas ainda, práticas e autoaplicáveis, onde você pode baixar, fazer download e você tem todas as playlists lá e uma vez por mês você fica de frente a frente ao vivo, no online, mas ali com a nossa equipe, podendo trazer suas percepções, as suas falas, aquilo que nós queremos te ouvir também. Por quê? Ali, ao vivo, uma vez por mês, nós fazemos um encontro presencial, aprofundando ainda mais alguns assuntos ou então trazendo assuntos pertinentes ao clube. Então eu te convido, se você chegou até aqui, a olhar e a fazer parte do Clube Semear. E eu quero sim dizer para você que durante essa semana você não está sozinho. Nós estamos juntos, tá? Tanto aqui, no Facebook e aqui, no Instagram, nós postamos imagens para você lembrar e frases para você lembrar do quanto você é importante e quanto as suas estratégias, elas podem ser refeitas, elas podem ser
elaboradas. Então siga aqui, ó, tanto no Insta quanto no Face, nas redes sociais, não, aqui no Spotify também aqui, nas suas redes de áudio, né? Você pode também nos encontrar e se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve, dá um like aí e faz um favor, compartilha, comenta, porque você também pode ser um propulsor, um semeador e ajudar para que outras pessoas possam mudar as suas estratégias. Conto com você, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.